departamentos infantil, juvenil, adolescente, nós temos recebido de Deus através dos louvores, e como todo culto temos um momento de reflexão na palavra de Deus, não é diferente. Estaremos meditando na palavra do Senhor. Desde já agradeço ao meu Deus por sua bondade, infinita graça que nos é concedida de poder fazer uso da sua palavra, e também ao pastor da igreja por nos permitir usar os nossos púlpitos para transmitir uma palavra de Deus. Ao departamento de missões da igreja, que para este dia sempre reserva-se uma vez por mês para estarmos relembrando e também compartilhando uma palavra de caráter missionário, um culto em caráter missionário. E eu louvo a Deus porque eu, desde a minha juventude na igreja, não sou muito velho, mas desde a minha juventude na igreja pude ver de que eu não posso falar de outra igreja, eu tenho que falar da minha, Assembleia de Deus. É uma igreja missionária em essência, é uma igreja que tem a essência missionária, foi fundada por missionários, e eu louvo a Deus que essa chama, ela é mantida, ela é sustentada até o dia de hoje. Nós observamos aqui em Monteiro, eu louvo a Deus porque vemos o departamento de missões em atividade. Quando vemos o trabalho que recentemente, Nordeste para Cristo, tivemos os adolescentes desde a manhã até a tarde, no trânsito, levando a mensagem através de cartazes. Na segunda-feira, os jovens também estão através de cartazes, evangelismos, cultos públicos, isto é também obra missionária. Todas as segundas-feiras, a igreja em Monteiro, através do evangelismo em ação, na pessoa do presbítero Wilson, ajudando o pastor da igreja, está colocando em evidência este lado missionário da igreja, através da proclamação do evangelho. Temos missionários sustentados pela igreja em Monteiro, nas zonas rurais, temos obreiros que atendem os trabalhos nas zonas rurais. Estivemos inaugurando templos e ontem, para a glória de Deus, a inauguração de um lindo templo, onde muitas pessoas já vêm sendo evangelizadas, vêm sendo alcançadas pelo lado missionário da igreja. Então, eu posso subir neste púlpito e dizer que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja missionária. Quantos confirmam isto e diz amém? Eu me sinto feliz, porque nós não só falamos, porque tem gente que diz assim, a igreja só fala de missões, mas não faz missão. É porque não está inserido nas atividades da igreja, porque se estiver, vai saber que esta igreja é uma igreja missionária. Tem irmãs do círculo de oração que faz missão evangelizando, fazendo visita, o pastor da igreja fazendo visitas nos sítios aos irmãos. Então é uma igreja missionária, tem um pastor missionário, departamentos missionários, até as crianças, irmãos, são missionárias, estão aí fazendo cultos, uma equipe abençoada que a igreja tem, e toda atividade. Isto é para glória, honra, louvor e adoração do nome bom de Jesus. E é por isso que eu me alegro e eu gosto de compartilhar mesmo, porque nós fazemos parte desta essência e nos motiva, nos alegra. Através da música, temos aí música, enfim, não falta exemplos para dizermos de que a igreja é missionária e não está parada, está em andamento, está em atividade plena, e sem contar os missionários transculturais que a igreja tem e que mantém e que custeia aqui também fora do país, não é? E o pastor presidente é um missionário. Por isso eu louvo a Deus e me sinto feliz. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler o versículo de número 1, versículo 13. Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, capítulo 24, versículo de número 13, diz-nos assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Muito bem. Eu gostaria nesta noite de falar sobre estes dois discípulos, porém com um tema que queremos abordar
sobre o dia da inspiração missionária. Amém? Esse será o tema que nós estaremos abordando aqui nesta noite. O dia da inspiração missionária. Mas, irmão Biraci, todo dia não é dia de estar inspirado para fazer missões? Todo dia não é dia de que todo crente deva estar inspirado? Mas existe na Bíblia Sagrada, aqui principalmente nesse contexto, um motivo maior, real, que nos motiva ainda mais para executar este trabalho, fazer este trabalho. E eu coloquei aqui um dia de inspiração, porque o texto nos mostra algo grande que aconteceu neste dia. Um movimento muito glorioso aconteceu neste dia e que motivou aqueles que já estavam desmotivados. Nós vamos observar de que esses dois discípulos estavam completamente entristecidos, desmotivados. Nós observamos isto aqui no capítulo de número 24 e o versículo de número 16, eles estavam tão tristes que já quase não reconheciam nem o próprio Jesus, não reconheceu o próprio Jesus. Eles iam muito tristes, falando no caminho, decepcionados, e diz assim o versículo de número 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles estavam completamente cegos, desmotivados, sem ter uma visão do que poderia ser feito, do que deveria ser feito. Eles não conseguiam enxergar o futuro. As palavras de Cleopas no versículo de número 18 enfatiza ainda mais isto, quando ele mostra o que está acontecendo em Jerusalém acerca da morte de Jesus, e ele diz aqui, e eles lhe perguntou, quais? E ele disse, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta? Veja que Jesus, na visão dele, já não era mais, ele está dizendo, foi um profeta. O coração está aqui colocando para fora sentimentos de desmotivação, tristeza, e a tristeza acabou por cegá-los espiritualmente. E não somente isso, eles foram tomados de uma tristeza que os levou à cegueira espiritual, e que a cegueira espiritual os levou à incredulidade. No mesmo capítulo de número 24, nós vamos observar que eles já não estavam acreditando mais, eles não criam mais. Versículos de número 22 diz-nos assim, versículo 21, não é? Eles dizem assim, e nós esperávamos, já não está esperando mais, que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E nós observamos que Jesus os repreende no versículo 25, dizendo, ó nécio e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Então eles estavam tristes, ficaram cegos de tristeza, e além de cegos, incrédulos. Então estes eram os três problemas neste dia. Primeiro, eles estavam tristes. Segundo, ficaram como que cegos. Terceiro, eles estavam descrentes, perderam a fé, já não estavam mais acreditando. Esse era definitivamente os três problemas que estes dois homens encontraram ali. Agora, que dia era este? Quando Lucas registra dizendo que, e eis que no mesmo dia, que dia é esse? Este era o primeiro dia da semana. Lucas 24, versículo de número 1, nos mostra, e no primeiro dia da semana. Que primeiro dia da semana é esse? É o domingo, porque Jesus, ele morreu na sexta-feira, foi enterrado ainda na sexta-feira, e porque eles não poderiam colocá-lo no sábado, porque o sábado era um dia de preparação, e nós vamos observar isto no livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 53 em diante, quando diz, e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, estava numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que
tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo, e voltaram elas, prepararam as especiarias e ungüentos, no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, na sexta-feira, Jesus morre, eles enterram, no sábado não poderia haver nenhuma mobilização, nenhum esforço, eles repousam. Nicodemos e José de Arimateia já haviam ido preparar o corpo de Jesus, porque ninguém naquele dia tinha condição física, espiritualmente, melhor dizendo, de ir lá preparar. Todos estavam com medo dos próprios fariseus, das leis que estavam circulando, as mentiras que haviam sido proliferadas. Em Mateus 28 nós observamos de que os soldados foram pagos para disseminar uma mentira, e a mentira era esta: diga que os seus discípulos roubaram o corpo de Jesus. A mentira foi proliferada e os apóstolos ficaram com medo, então não poderiam sair, ficaram acuados, ficaram escondidos, e ninguém se preocupou de mesmo ir enterrar Jesus. Mas Nicodemos e José de Arimateia, eles se preocuparam e levaram 45 quilos de unguento para embalsamar Jesus, para preparar Jesus. Prepararam Jesus, enterraram Jesus. E estes homens, chega o primeiro dia da semana, no domingo, estão lá em Jerusalém esperando o quê? A ressurreição. É hoje, o terceiro dia, mas ele ainda não apareceu. Estavam todos desmotivados, tristes, sem inspiração, mas agora algo começa a circular. As mulheres dizem, mas nós não acreditamos. Os outros apóstolos que ouviram falam também, mas nós não acreditamos. Ele não ressuscitou, ele não apareceu, é hoje o terceiro dia. E Jesus então aparece para estes dois homens e motiva a maior inspiração missionária. A maior inspiração missionária, porque depois, no dia da ressurreição, foi neste dia que Jesus disse: ide por todo o mundo. Foi neste dia que Jesus disse: vai. Foi neste dia que Jesus reuniu os seus discípulos e proclamaram esta verdade, e os inspirou a proclamar esta verdade. Então eu considero como o dia da inspiração, quando ela já estava sendo desmotivada, quando ela já não estava sendo mais no coração daqueles homens conservada. Era como se o diabo estivesse querendo tirar, mas Jesus começa com estes dois discípulos, começa na verdade com as mulheres. E é interessante que não eram discípulos qualquer, irmãos. Quando nós lemos o versículo de número 18 do livro de Lucas, nós vamos observar que um dos homens chamava-se Cleopa. O outro, a Bíblia não diz o nome na verdade, mas Cleopa aqui, ele não era um discípulo qualquer. Ele era um discípulo amigo de Jesus. Ele tinha influência no ciclo dos discípulos. Ele era esposo de Maria, a que ficou ao pé da cruz. A sua esposa, quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 25, quando nós lemos Marcos, capítulo de número 16, nós vamos observar que Maria era mãe de Jesus e ela andava com outras Marias, Maria Madalena e esta Maria que era mãe de Tiago, o menor, e também a esposa de Cleopa. Então entenda, Cleopa não era um crente qualquer. Cleopa era um crente que tinha intimidade com Jesus. A sua esposa acompanhou Maria de perto. O sofrimento de Maria, como foi profetizado por Simeão no capítulo 2 de Lucas, e o versículo de número 35, quando uma espada a transpassaria. Então Deus preparou mulheres
para ajudar Maria na hora mais difícil em que ela estava, que foi a crucificação do seu filho, e entre elas estava a mulher de Cleopa. Então ele não era um crente qualquer, ele era um crente de intimidade. A sua esposa conhecia a mãe de Jesus, tinha intimidade com a mãe de Jesus. Cleopa era um homem esposo de uma mulher cujo filho era um dos seguidores de Jesus, Tiago o menor. E nós vamos observar que a Bíblia nos dá respaldo e informações mínimas, porém conclusivas, acerca deste homem. Mas mesmo sabendo a intimidade que tiveram com Jesus, mesmo sabendo a intimidade que a sua esposa tinha com a mãe de Jesus, ele ainda assim foi tomado de uma tristeza tamanha. Ora, se Pedro foi tomado por essa desmotivação, João e tantos outros foram tomados por essa desmotivação, imagine os demais discípulos. E este Cleopa, que não fazia parte dos 12, mas que fazia parte dos seguidores de Jesus, também foi tomado por essa tristeza, por esta desmotivação. E conforme Marcos explica no evangelho escrito por ele no dia da ressurreição, havia quem estava chorando lá, ficaram chorando, sentindo a partida do seu mestre. Enfim, era um dia intenso de tristeza. Cadê o mestre? O primeiro dia da semana, o domingo, todo mundo desmotivado, todo mundo sem inspiração. Aí Jesus aparece e Marcos diz que ele não foi reconhecido pelos dois porque ele se apresentou de forma diferente, de uma maneira diferente. Não sabemos dizer como foi esta forma diferente que Jesus se apresentou, mas Jesus se apresentou a estes dois discípulos e começou a conversar com eles. E disse: olha, vocês viajantes, que assunto é este que vocês vão tratando entre vós, que vão comentando entre vós? E daqui a pouco aqueles homens começam a conversar com Jesus. E Jesus observa todos os detalhes da conversa, dos sentimentos que eles estão expondo. E o que é que Jesus faz? Jesus espera o momento certo para injetar uma injeção de esperança, uma injeção que resolvesse os 3 problemas. Primeiro, a tristeza. Segundo, a cegueira. Terceiro, a incredulidade. Veja como Jesus resolveu esses 3 problemas na vida destes homens. Capítulo de número 24, versículos de número 32 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Observe aí. Aliás, versículo de número 31. Abriram-se-lhes então os olhos. Já não estão mais cegos. Um problema está resolvido. Vamos mais. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém. Veja de que eles estavam nesta mesma noite dizendo a Jesus, se você ler os versículos anteriores, eles dizem assim: Senhor, não vás, fica, porque já é tarde à noite, é escuro, fica conosco. E Jesus então entra e fica com eles, e eles, neste momento, quando abrem os olhos, a motivação de voltar para Jerusalém. Ora, eles já vieram de Jerusalém, porque encheram o coração de tristeza em Jerusalém. Mas agora, uma vez enxergando, o que é que eles fazem? Resolvem voltar. Receberam alegria, receberam o ânimo para levar a mensagem para Jerusalém. E não só para Jerusalém, dali para o mundo. Quando lemos os versículos de número 33, diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Olha aqui o teor da mensagem. Eles vieram de Jerusalém tristes, cegos e incrédulos, mas numa conversa com Jesus, no dia da inspiração, no dia da ressurreição,
Jesus inspirou não somente estes dois, mas inspirou os 11, não somente os 11, inspirou as mulheres, não inspirou só as mulheres, inspirou a mensagem por onde ela ia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, Paulo fala com muita clareza sobre isto, e Paulo discorre o dia da inspiração missionária, como foi o dia da ressurreição. A ressurreição do Messias, capítulo de número 15, da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 13 em diante, diz assim, vamos ler a partir do versículo de número 11. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Mas Paulo diz nos versículos anteriores, a partir do versículo de número 1, veja aí o que é que Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e o qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos. Aí ele diz, se o retiverdes tal, como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O quê? Aí ele diz aqui, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí Paulo diz, olha, as Escrituras que ele abriu lá para os dois discípulos de Emaú, e mostrando que o Cristo deveria padecer. Aí Paulo continua dizendo, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo disse, olha, as Escrituras disse, ele vai morrer, mas as Escrituras também diz, ele vai ressuscitar. Aí Paulo diz, e ele ressuscitou no terceiro dia, num domingo, e todos foram inspirados. Aí Paulo começa a dar uma lista, ele diz no versículo de número 5, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda maiorias até os dias de hoje. Ele demais, depois foi visto por Tiago, depois foi visto pelos apóstolos, e ele sai dando a lista, como quem diz assim, o dia da maior inspiração missionária foi a ressurreição de Jesus. Não é a morte de Jesus que nos inspira, não é o sofrimento de Jesus que nos inspira, nos comove, nos leva ao arrependimento, mas a nossa maior alegria é que aquele sepulcro no domingo de manhã teve que abrir-se as portas, e o dono da vida sair de lá de dentro e dizer, eu ressuscitei. Por isso a obra missionária ela é viva, porque está inspirada na ressurreição de Jesus. Eu gosto da expressão de Meyer Palman, quando ele disse uma coisa muito importante: nós não podemos deixar de ter três coisas grandes na história da igreja, o que enriquece a igreja, o que enriquece a sua história. Primeiro são fatos que constroem a história, e terceiro as experiências adquiridas por ela. E ele dá um exemplo interessante. Ele disse que o menino foi na farmácia, e o menino chega na farmácia e diz, eu quero um bocado de pólvora. Então aquele químico que está lá dentro diz a ele, mas por que você quer a pólvora? Ele disse que eu quero fazer uma experiência. Ele disse, então pegue a pólvora. E ele disse, de onde veio a pólvora? Ele disse, eu não sei lhe dizer ao certo. Ele disse, vá descobrir de onde vem a pólvora. E o menino foi, voltou e disse, agora eu já sei de onde vem a pólvora. Ele tem os fatos, a matéria-prima, que é a pólvora, e agora ele tem uma história dizendo, essa pólvora eu comprei em tal lugar. Então agora tem história. Aí ele diz, agora misture a pólvora e risque o fósforo. E quando o menino riscou o fósforo, houve uma implosão, uma explosão. E naquela explosão estava reunido ali os fatos, a história e o que diz respeito à experiência. A obra missionária não é diferente. O Senhor estava constituindo fatos,
Todo mundo agora já sabia, não era uma só pessoa, eram várias pessoas, é fato, isso não é história, isso não é ideologia, isso é real. Se fosse somente as mulheres, perderiam o crédito. Se fosse somente os apóstolos, eles estavam com a culpa de que estavam sendo os ladrões do corpo de Jesus. Então Jesus disse, eu tenho que aparecer a muita gente para provar que eu ressuscitei. E ele saiu aparecendo, irmão. Aí aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaú, e ele diz, olha Cleopas, você vai ser uma pessoa a quem eu vou aparecer para você, irmãos. E é lindo entender isto. Quando Jesus aparece para Cleopas, Jesus está mostrando que a sua intimidade com ele não havia sido esquecida. A amizade da mãe dele com a sua mãe, com a mãe de Jesus, não tinha sido esquecida. E aí Jesus olha para Cleopas e ele disse, entra aqui na minha casa e vamos passar a noite. E Jesus entra e ele diz, vamos fazer uma oração na refeição. E ele olha para Jesus e diz, ore o Senhor, mestre. Ou viajante, que até então ele não reconhecia como mestre, faz a oração. E Jesus pega o pão e diz, está bem, e faz a oração. E Jesus estende o pão para cima e diz, graças te dou, Pai. E quando Jesus ora dessa maneira, Cleopas está do lado e olha e diz assim, é impossível, eu ainda não vi nenhum judeu orar assim, a não ser ele, o filho de Maria, o Nazareno, o meigo Nazareno é ele. E quando Cleopas abre os olhos, Jesus já não está mais entre ele, mas o seu coração arde dizendo, era ele, fulano. Alguns estudiosos acreditam que o companheiro de Cleopas era Lucas naquele dia, mas a Bíblia não diz, então a gente não pode enfatizar como verdade, mas suponhamos que tenha sido Lucas. Aí ele diz assim, olha Lucas, doutor Lucas, era ele, era Jesus, foi o Messias, foi o Nazareno, ou seja lá quem foi. Ele começa a dizer, é verdade, a voz ecoa como a voz dele, é inconfundível, a oração é a oração dele. E o coração deles começa a ferver, a esquentar, e um olha para o outro dizendo, e a gente vai ficar aqui? Ele disse, não, essa mensagem tem que ir ali e mais além. Vamos levar para Jerusalém a notícia de que Jesus ressuscitou. Esta igreja serve a um Jesus vivo. Jesus ressuscitou, e esta é a nossa alegria, irmãos. Sabe o que alegrava os discípulos ao pregar o evangelho? Era a presença eminente de Jesus, quando ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinai, e eu estarei com. Aí agora, irmão, Jesus ressuscitado, dá para acreditar. Se eles não tivessem tido essa experiência, e se não viessem fatos, às vezes nós não sabemos, mas Deus está construindo uma história na nossa vida. E para construir história tem que existir os fatos. Aí eles saíram. Vamos voltar para Emaús, vamos embora. 32 quilômetros, irmão. 32 quilômetros não é brincadeira. E começam. Já tinham vindo triste, mas a alegria era tão grande. Na vinda era Jesus construindo a história. Que quando eles chegam lá, veja o que é que eles dizem aos apóstolos. Nós temos certeza que é ele, viu? Que história é essa? Como é que você sabe? É porque nós tivemos uma experiência com ele. Missionário tem experiência com Deus. A igreja tem experiência com Deus. Como foi isso? Nós vínhamos de Jerusalém, triste, e apareceu um viajante. Parece que eu estou vendo eles contando, irmão. Olha, é uma coisa que dá para a gente fazer assim uma ideologia de mais ou menos como era. Nós vínhamos de Jerusalém. Eu estava triste, Cleopa também, não é, Cleopa? Disse, rapaz, a tristeza era grande, eu nem reconheci ele apareceu de uma forma diferente. E o que mais? Vá contando aí como é que foi. É que a gente vinha pelo caminho, mas tem uma coisa que eu vinha percebendo, mas a tristeza era tão grande que não deu para dar conta. E o que foi, Cleopa? É que ele falava das escrituras como ninguém mais. Quando ele falava e abria as escrituras, era melhor do que qualquer palestrante da sinagoga. Era melhor do que qualquer doutor, mas todavia a tristeza era tão grande que não dava para reconhecê-lo. Irmão, Satanás às vezes quer nos entristecer, nos desmotivar, para que nós não façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Quem sabe foi um período brusco para a igreja, e ele está dizendo assim, vamos tirar a inspiração da igreja, vamos tirar a inspiração dos crentes. Tira nada, irmão, Jesus está vivo e todo dia aparece para mim, para você, num culto, em casa. Aparece ou não aparece?
Apareceu para... Olha, irmão, nesse período, Jesus apareceu para crente em casa, na cozinha, lavando prato, lavando roupa. E Jesus não mudou. Ele está vivo e aparece ainda hoje. Ainda hoje Jesus aparece. Apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Ele aparece. Jesus está vivo. É bem verdade que o mataram. É bem verdade que o crucificaram. Mas ao terceiro dia as provas são enfáticas. Ele vive. Ele vive. Os anjos chegaram para as mulheres e disseram: o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que procuram vivo dentre os mortos? Essa era a mensagem que ele queria que chegasse a todo mundo. Vai lá e diz aos teus irmãos. E elas correram. E se você ler o evangelho escrito por João, no capítulo de número 20, você vai entender que Pedro e João fazem uma corrida, irmão. Apostam corrida para ir para o sepulcro. Nós observamos ali que quando as mulheres disseram: olha, ele ressuscitou. Aí Pedro olhou e disse assim: vamos lá, João. E Pedro sai disparado na frente, João também. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá na porta, João chega primeiro. Parece que estavam disputando para entrar no sepulcro. Aí chega, João não tem coragem de entrar no sepulcro, mas Pedro é afobado, Pedro é bem agitado. Aí ele: sai da frente, João, que eu vou entrar. E quando Pedro olha, aí Pedro encontra os lençóis, o lenço, e ele diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu estou proclamando um Jesus que ressuscitou nesta noite. Dá para você entender que Jesus está vivo? Jesus está vivo, aleluia. Isso me inspira todo dia de manhã. Quando eu acordo, eu falo com Ele, aleluia. Todo dia, quando eu vou comer, eu falo com Ele. Todo dia a dormir, eu falo com Ele. E eu falo sempre com Ele. Você também fala? Quantos falam com Jesus todo dia? É porque Ele está vivo, vivo, vivo. Aqui, aí na sua casa, onde você está, Jesus ressuscitou. Oh, glória a Deus. Mas, irmão, é tão gostoso dizer isso. Mas é tão gostoso dizer assim: olha, Jesus ressuscitou. Usando mais um pouquinho de empolgação: Jesus ressuscitou. Explodindo de alegria: Jesus ressuscitou, aleluia. E está vivo à destra de Deus. Ele vive, Ele vive, Ele vive. E se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é nos provar que Ele vive, que Ele está vivo. Jesus gosta de provar que Ele está vivo. Quer ver como? Ele entra lá na sala onde estavam os 11, as portas fechadas, e eles conversando. Eles: o que é que vocês estão espantados aí, rapaz? Sou eu. Não tem mais. Eles pensavam ainda que era um espírito. Isso é um espírito, é nada. É Jesus provando que Ele está vivo. Você se arrepiando aí, você sentindo aí essa coisa gostosa. É Jesus perto de você dizendo: ei, rapaz, eu estou vivo e estou aqui do teu lado. Eu estou aqui nesta noite, eu estou vivo, aleluia. Aí sabe o que é que Jesus faz, irmão? Jesus: venha cá, chega aqui. Aí Jesus diz: eu vou provar a vocês que eu estou vivo, aleluia. E o que é que Jesus faz, irmão? Jesus diz assim: olha, toca aqui. Porque tem Tomé às vezes no meio, né, irmão? Aí Jesus diz: toca aqui, vem cá. Olha as minhas mãos. Sou eu. Você crê que Jesus, Ele prova que Ele está vivo? Não sei se você veio hoje aqui meio desmotivado, meio sem inspiração. Você que está em casa me ouvindo, quem sabe diz assim: eu não vou ser crente porque eu ainda não vi uma coisa grande. Ah, pois você vai ver Jesus hoje aqui. Porque Jesus prova que está vivo. Toque aqui. Se achar pouco, toca aqui também aonde colocaram a lança. Coloca a mão aqui do lado, aí ele sai e coloca. Oh, irmão, está pouco ainda? Prepara alguma coisa para nós comermos aí, aleluia. Experiência, fatos, e Jesus está construindo fatos. A história e agora a experiência. Os discípulos podem dizer, como disse João na primeira epístola: nós apalpamos o verbo de Deus, nós o vimos, nós andamos com Ele, nós sentimos Ele, aleluia. Antes de morrer e depois de morrer e depois de ressuscitar, eu tenho experiência com Ele. Eles poderiam dizer: eu tenho a experiência de 3 anos de ministério com Ele.
eu tenho experiência com a morte dele, mas a maior experiência que eu tenho foi quando eu vi ele ressuscitado, foi quando ele sentou comigo, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele está vivo, ele está vivo. Às vezes o pessoal bota um adesivo até que eu gosto, diz, Jesus está vivo, eu falei com ele hoje. Glória a Deus, ele prova que ele está vivo, ele gosta de provar. Ele entrou lá e disse, vede aqui, comeu com eles, mas Jesus gosta de enfatizar que ele é, irmão, que ele é Senhor. Tem vezes que Jesus, para tirar a incredulidade de alguém, ele entra na história de vida da pessoa. Jesus está construindo a tua história, sabe por quê? Porque esse dia, quem sabe, ficará marcado na tua memória, dizendo assim, eu entrei tão desmotivado, eu fui para aquele culto sem ter esperança, eu fui para aquele culto cego, já não consegui enxergar mais nada, espiritualmente, nem solução. Mas não é que Jesus apareceu para mim, não é que Jesus falou comigo, não é que esse Jesus dessa igreja está vivo, não é que esse Jesus está vivo. E lembro de um fato rápido que eu vou contar. Quando eu me converti, isto no ano de 96, janeiro de 96. E eu disse assim, eu tenho muitos amigos, eu gostava de discoteca, gostava de coisas de jovens, eu tinha meus 16 anos, e gostava, eu comecei a minha juventude muito cedo, desde os meus 12 anos de idade, eu comecei muito cedo mesmo, conheci e desfrutei dos prazeres mundanos muito cedo, infelizmente. E quando eu me converti, minha mãe já era crente, um dos meus irmãos, e eu disse assim, eu vou ser crente. Só está faltando, já pensou, irmão, um adolescente dizia assim, eu já vivi a vida demais, só está me faltando ser crente, foi o que eu pensei, com 16 anos de idade, pastor Abel. Eu olhei e disse assim, não, já vivi a vida demais, 16 anos, com 16 anos, mas já tinha vivido com uma mulher, já tinha, enfim, uma vida que não convém compartilhar, porque Jesus Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação. Então, ficou para trás, Jesus já lançou no mar do esquecimento, e para lá o diabo não pode fazer um mar de pescaria. Por isso, posso contar nesse aspecto. E eu disse, não, só me falta ser crente. Se eu vou ser crente. E eu fui no culto e disse, hoje ainda não. Queria adiar, mas naquele dia, irmão Laudson França estava pregando o evangelho num ponto de pregação, onde hoje é a congregação Lagoa do Náutico, ali no estado de Pernambuco, em Prazeres. E eu digo, não vou. E me converti no começo do culto, chorando, e entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar nos meus amigos, e agora? Eu vou ver os meus amigos, e quando eu ver eles vão me chamar para isso, para aquilo, e eu não, Senhor. Aí eu fiz uma oração, novo convertido, a oração foi, Senhor, se tu existe mesmo, eu estava desempregado, tu vais me dar um trabalho, que eu fique longe dos meus amigos, porque senão não vai dar certo para ser crente. Arruma um trabalho, que eu fique longe dos meus amigos, porque senão não vai dar para ser crente. E com medo de sair de casa, me converti num sábado, no domingo, fui escondido para vir e ninguém me vê. Na segunda-feira minha mãe foi trabalhar, na terça-feira ela chega, e ela disse, olha, apareceu um trabalho para tu. Eu disse, foi mãe? Ela disse, foi. Disse, como é esse trabalho? Ela disse, olha, seu Toninho vai abrir uma loja no centro do Recife. Eu disse, disse, como é? Você vai para lá que ele vai explicar. Eu disse, tá bom, eu precisava, eu fui para o trabalho. Quando eu cheguei lá, seu Antônio Primo, dono de uma rede de loja, aí ele chegou e disse, olha, essa loja nós vamos abrir. Você vai ficar aqui arrumando as prateleiras do estoque. Eu disse, está certo. E como é? Ele disse, eu coloco você aqui, de 8 horas da manhã, venho trazer o seu almoço, de meio-dia,
e depois veio buscar você às 6 horas da noite para lhe levar para casa. 30 dias trancado. Ele chegava de manhã em casa, me levava para o trabalho, fechava a porta e eu não podia sair. 12:00, almoço na porta. Opa, descia, pegava o almoço, comia. 6 horas da noite ele vinha, e eu lá arrumando as prateleiras, e já tinha esquecido da oração, mas já afinando os dias. Aí eu ouvi dentro daquele estoque uma palavra no meu ouvido que dizia: tu não pediste para eu te esconder dos teus amigos? Jesus te ouviu. Jesus ouve incrédulo, viu, irmão? Jesus ouve novo convertido. Ele provou para Cornélio que ele estava vivo. Cornélio nem sabia muita coisa, mas fazia umas orações lá qualquer, diz Atos capítulo 10. Mas os anjos estavam acompanhando Cornélio, e um anjo apareceu a Cornélio e disse: manda chamar Pedro para pregar para tu, rapaz. E Pedro foi, recebeu de Deus uma revelação para ir para a casa de Cornélio. Jesus está vivo, Jesus fala, Jesus se revela. E nesta noite, você crê que Jesus está se revelando aqui para nós nesta noite? E para alguém, você que está em casa, você que está assistindo, você que está aqui que ainda não é crente, Jesus está se revelando para você e dizendo: eu tenho um negócio na sua vida, eu tenho plano na sua vida, e o dia é hoje. Jesus tem negócio com você. Não endureça o seu coração. Não endureça. A maior inspiração missionária é a ressurreição de Jesus e dizer que ele está vivo. Ele está vivo. É uma coisa boa, irmão. Maomé está morto. Mohammed Hamed está morto, está lá. Jaz aqui o corpo de Mohammed Hamed. Se for no de Buda, está jaz aqui os restos mortais de Buda. Confúcio, tanto lá quem seja, vai estar lá. Mas se for no de Jesus, isso não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe. Não está aqui porque já ressuscitou. Já ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Olha, irmão, Jesus está nos inspirando aqui. Falta pouco tempo para a igreja subir, mas enquanto a igreja não subir, receberá a inspiração de Deus para pregar, para cantar, para louvar, para fazer a obra. Ei, Jesus vai te inspirar mais ainda para cantar, aqui nas mulheres, aqui nos jovens, nos adolescentes, na direção. Jesus vai nos inspirar, e quem sabe durante esses dias de cruzada, Jesus já não começa hoje dizendo: ei, recebe inspiração, porque eu vou te usar na cruzada infantil, eu vou te usar nas cruzadas de bairro, eu vou te usar cantando, pregando. Jesus está nos inspirando hoje aqui. Ei, inspirando para cantar, tá, irmão? Recebe aí mais inspiração do que o que já tem. Recebamos nesta noite de Deus inspiração para fazer a sua obra nesta terra, neste pouco tempo que nos resta. Falta pouco tempo e Jesus está nos inspirando hoje já e dizendo: olha, te prepara para fazer a minha obra. Vai saindo por aí, vai dizendo por aí: oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh, irmão, se você está aí, não é crente, já vou tomando aqui à frente, com a permissão aqui do pastor. Você que não é crente, que está aí me ouvindo, saia já do seu lugar, venha para cá. Você não sabe que Jesus tem negócio na sua vida? Você não sabe que Deus tem plano com você? Por que você está endurecendo o seu coração? Venha-se embora para cá, entregar a sua vida para Jesus. Olha aí. Ai, irmão, hoje é dia de encontro com o vivo Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Isso é um amor de Deus muito grande pela senhora. Ele lhe ouve, ele lhe escuta, e a senhora sabe disso. Irmão, Jesus está vivo. Tem mais, venha. Onde está a segunda pessoa nesta noite? Saia já do seu lugar, venha em nome de Jesus. Onde está a segunda? Venha. Quem sabe você está aqui nesta noite e está ainda aí. Quebrante-se, diga: Jesus, tu estás vivo. Tu falaste comigo aqui hoje. Jesus se revelou para Zaqueu, irmão. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Aí disse assim: eu vou ficar aqui para ver ele passar. Aí Jesus para bem debaixo da árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa.
Na minha casa, Jesus. Zaqueu, na tua casa. O Senhor vai entrar na minha casa, Jesus. Eu vou entrar na tua casa. Aí ele já entra, irmão, já desce. Pai, Senhor, se eu roubei alguém, se eu fiz qualquer coisa errada. Aí Jesus, calma, rapaz, deixa disso. Vamos primeiro conversar. Eu quero te conhecer melhor. E eu quero que você me conheça melhor. Você crê que Jesus está lhe convidando para conhecer Ele melhor aqui nesta noite? Não tenha pressa. Você não tem pressa. Olha, irmão, não tem pressa. Porque tem gente que diz assim, não tem pressa. Venha conhecer Jesus do jeito que você está, da maneira que você está. Depois que você conhecer Ele, você vai amá-lo tanto. Vai ser um amor tão grande, um relacionamento tão lindo, um relacionamento tão bonito com Ele. Vai ser tão lindo o relacionamento que você vai dizer assim: eu nunca mais quero deixar de servir a esse Jesus. Eu quero esse Jesus vivo e ressuscitado. Eu saí daquele estoque. Depois dos 30 dias de trabalho, o homem me colocou para trabalhar efetivo. E eu disse, Jesus. Quando os meus amigos me encontravam, ele chamava de Bira, né? Irmão Paulinho, que de vez em quando tem essa mania de me chamar de Bira. Aí ele diz assim, ô Bira. Aí eu digo, eu agora sou crente. Mas rapaz, sou crente. Eu já tinha coragem de dizer que era crente. Já tinha coragem de botar uma roupa social, que eu só queria usar bermudão assim, sem camisa, andar, né? Agora era diferente. Eu já não tinha mais vergonha nem medo, porque eu amei a Jesus, amo a Jesus. Como é bom amar a Jesus, porque Ele está vivo. Nós amamos um Jesus vivo, e Ele lhe ama, e tem plano na sua vida. Venha para Jesus. Onde está você? Se tem, venha, em nome de Jesus.